Oi amores, vocês estão bem? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bom, hoje eu vim gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer pontos positivos e negativos de fazer faculdade pela manhã. Depois que eu entrei na faculdade com 16 anos e comecei a cursar Direito, eu sempre fiz faculdade à noite. Só que por alguns fatores que eu vou dizer pra vocês, teve semestre que eu não tive como fazer faculdade à noite. Primeiro, eu sempre fiz faculdade à noite e os lugares que eu fazia faculdade era terrível, porque era de difícil acesso, era muito longe do ponto de pegar ônibus, sempre tinha assalto no ponto. Graças a Deus eu nunca fui assaltada, mas tinha alguns fatores que impossibilitavam de eu fazer faculdade à noite. Quando eu comecei na faculdade, como eu já falei, com 16 anos, eu sempre tive em mente que eu ia fazer a faculdade à noite porque eu precisava trabalhar. Então, eu sempre me matriculei à noite por esse motivo. Mas aí, no semestre passado, eu fui me matricular, levei minha grade e tal, que eu precisava fazer as matérias. E eu lembro que eu ia pegar 7 matérias. E 5 dessas matérias que estava presente na minha grade, que eu tinha que pegar obrigatoriamente, não tinha à noite. Então, assim, ou eu passava pro turno da manhã, ou eu pegava só 2 matérias, ou eu pegava outras matérias e quebrava o pré-requisito. Eu decidi não quebrar o pré-requisito e passar pro turno da manhã. Então, foi muito complicado, porque eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, nossa, eu ainda não consegui achar emprego, mas se acontecer, eu fiz a troca de turno, e eu fiquei super me culpando. Passei o semestre todo naquela expectativa. Não arranjei emprego nenhum, mas eu fiquei naquela expectativa. E foi uma época maravilhosa, vou dizer pra vocês. Eu imaginava que pela manhã seria terrível, mas eu gostei bastante. E aí hoje eu vim trazer os pontos positivos e negativos de fazer a faculdade pela manhã. A primeira coisa você se torna bem mais produtivo quando você começa a fazer as coisas mais difíceis pela manhã. E isso eu comecei a ver na prática, porque como eu fazia faculdade à noite e não trabalhava, então não tinha necessidade de eu acordar muito cedo. Mas quando eu passei para o turno da manhã, tive que acordar muito cedo. Eu acordava 5 horas, 5h20 por aí, porque 6h10 eu tinha que estar no ponto, porque meu ônibus passava entre 6h10 e 6h25 por aí. Às vezes, quando eu tinha carona de meu pai me deixava na metade do caminho, eu pegava outro ônibus, mas assim, eu sempre tive que acordar muito cedo, porque senão eu ia perder o ônibus. E, consequentemente, ia perder a aula. Então, assim, quando você faz faculdade pela manhã, além de você se tornar mais produtivo, você fica mais inspirado a querer fazer mais coisas. Eu, pelo menos, ficava assim. Então, eu saía da faculdade, tinha dia que eu tinha apenas uma aula, aí eu saía da faculdade, ia resolver minhas coisas, eu vinha pra casa, ia estudar. Tipo assim, coisas que quando eu fazia faculdade à noite, eu não conseguia fazer, porque eu estudava, tipo assim, de tarde e ia pra faculdade à noite. Então pela manhã era a manhã perdida, porque eu passava a manhã inteira dormindo. Então eu passei a ser mais produtiva. Aí eu teve outro desafio, que era não dormir à tarde. E graças a Deus esse semestre passado eu não dormi nenhum dia à tarde, porque todos os dias eu tava estudando, eu tava assistindo série, fazendo qualquer coisa, menos dormindo. E é esse hábito que eu quero ter, de não dormir à tarde, enquanto eu estiver estudando pela manhã e tal. Até porque esse semestre vai ser completamente diferente. O segundo ponto positivo, que é o mesmo ponto que é positivo e negativo também, é que os alunos são muito jovens. Então, assim, de noite, você lidar com pessoas mais maduras, porque a maioria não tem como fazer faculdade pela manhã, porque trabalha e tal, então faz à noite. Então é um público mais maduro, mais, digamos assim, idoso. E à noite e pela manhã já é diferente, é bem difícil achar pessoas assim, adultas não, porque eu já sou adulta, né? Tá acreditando, porque eu vou fazer 20 anos agora. Mas assim, é mais complicado pela manhã você achar pessoas um pouco mais velhas fazendo faculdade. E de manhã, como é uma turma mais jovem, então assim, é uma turma mais disposta, aí já chega, faz barulho, brinca, dá risada e tal. E de noite já é uma turma assim, que pelo fato de ser madura, brinca, mas assim, sabe, não é uma brincadeira compatível com minha idade. Então, eu gosto muito da turma da manhã por ser uma turma mais jovem.
A terceira coisa que eu acho que é um ponto positivo, mas as pessoas que fazem faculdade comigo dizem que é um ponto negativo, mas eu acho positivo, que é os professores cobram bem mais do turno da manhã, porque assim, se você faz faculdade de manhã, provavelmente você tem tempo. Se você tem tempo, você tem como estudar. Então, eles passam mais atividade, passam mais trabalho, passam mais seminário, passa, tipo, tudo a mais do que à noite. Eu posso dizer isso porque eu peguei a mesma professora de manhã e de noite quando eu fiz à noite, eu peguei essa professora e pela manhã também, quando eu passei para outro turno, eu peguei ela da mesma forma. E o tratamento de turnos era completamente diferente. De noite, ela era mais maleável, ela entendia que as pessoas trabalhavam, que as pessoas tinham várias prioridades, então assim, ela dava uma aliviada. E pela manhã era sem pena. Ela passava muita atividade, passava muito trabalho, exigia bem mais do que se fosse à noite. A quarta coisa que eu acho que é um dos pontos positivos, dos melhores, assim, é que você tem possibilidade de pegar mais matérias. Quando eu fazia pela noite, eu só poderia pegar 6 matérias, porque o meu horário da faculdade era de 6h50 até 10h20. Claro que tinha dias que terminava mais cedo, tinha matérias que não tinha essa quantidade de horas e tal, mas a maioria das matérias começava esse horário e eu só poderia pegar 6 matérias por semestre. E tinha matéria que tinha que pegar dia de sábado e tudo mais. Já de manhã, a história é outra. De manhã você tem possibilidade de pegar 12 matérias. Então, no meu caso, é ótimo. Se em um semestre eu tiver possibilidade de pegar 8, 9 matérias, eu pego com certeza. Claro, se eu não tiver nada que me atrapalhe, né? Se eu estiver trabalhando, se eu tiver outras prioridades que não me empatem, é ótimo. Mas esse é um ponto positivo, que à noite é terrível. Que de noite você não tem possibilidade de pegar muitas matérias e de manhã sim. De manhã você pode pegar das 7h30 até 12h50. Várias matérias. E o quinto ponto positivo é que você pode fazer estágio pela tarde. Agora vamos para os negativos. Os negativos, eu achei até que tinha muito, mas depois eu percebi que não era tanto assim. O primeiro ponto negativo é que é mais complicado de achar emprego. Por quê? Porque a maioria dos empregos começa pela manhã. Nos estágios, menor aprendiz, emprego e tal, pega pela manhã. E isso é um desafio, porque quando você faz faculdade à noite, você tem possibilidade de pegar e fazer estágio pela manhã ou pela tarde, mas quando você faz faculdade pela manhã, você se limita a fazer apenas à tarde, porque eu não conheço nenhum estágio que faça à noite. E esse limite é chato, é muito chato mesmo. E, por exemplo, a minha prima, quando ela fez direito também, ela fazia faculdade à noite e pela manhã ela fazia estágio na Caixa e pela tarde ela fazia estágio no Tribunal de Justiça. Então ela fazia 2 estágios e de noite ela estudava. É complicado, é cansativo, mas tem como, tranquilo. O segundo ponto negativo de fazer faculdade pela manhã é que é mais caro, porque assim, subentende-se que é uma turma, como eu já disse, mais jovem, e os jovens geralmente querem fazer faculdade pela manhã, a maioria opta por fazer faculdade pela manhã, então pela manhã é uma quantidade maior do que à noite, a maioria das faculdades, e por isso é mais caro. Então assim, tem faculdade que não faz diferença de valores, tem faculdade que faz. Depende muito. O terceiro ponto negativo é que jovens me irritam. Então, assim, da mesma forma que fazer faculdade pela manhã com uma turma mais jovem é bom pelas brincadeiras e tal, por você conseguir ter a mesma linguagem com as pessoas, ao mesmo tempo é ruim, porque jovens é feliz demais, aí atrapalha e dá risada, e faz brincadeira, e acha tudo uma graça, tipo... Enfim, de noite, pela turma ser um pouco mais madura, é mais fácil de lidar com as pessoas. Se você chega, dá lá seu posicionamento, conversa e tal, as pessoas te entendem. Já jovem, meu amor, fazer faculdade com gente jovem é um terror. Eu digo por mim mesmo. Então esse é um ponto negativo complicado. E o próximo ponto negativo é que, como eu já disse, os professores não têm pena. Então, se você faz faculdade pela manhã, subentende-se que você tem tempo. Então, se você tem tempo, estude, meu amor, porque os professores nunca vão ter pena de você dizer, ó, professor, eu tenho filho, ó, professor, eu estava no trabalho, eu não tive como entregar essa atividade. Ó, professor, porque se vire, meu amor, como diz um professor, ele olha na sua cara e fala, chore.
problema seu. Se vire para achar meu trabalho, se vire para fazer minha atividade, mas eu quero num prazo. Eu amo professor assim. Mas algumas pessoas acham que é um ponto negativo os professores cobrarem mais. Mas enfim, quando eu tava querendo trocar de turno da faculdade da manhã pra noite, eu queria um vídeo que me falasse alguns pontos que algumas pessoas não falavam, que eu não achava na internet. E por isso eu fiz esse vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês de alguma forma. Pensem bastante se vocês vão querer ou não trocar o curso. Faça uma tabelinha de pontos positivos e pontos negativos, porque isso pode mudar a sua vida. E então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e um beijão.